Nesse vídeo eu vou te mostrar um teste de um módulo LoRa que eu recebi. Eu fiz um teste em campo aberto. Foi um teste muito bacana, eu nunca tinha feito algo parecido e eu fiquei muito feliz com o resultado. Assista o vídeo até o fim e confira também o resultado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje eu vou apresentar então para vocês um módulo LoRa novo que eu recebi. É um módulo da Rayax Technologies, eles mandaram para mim direto lá da fábrica deles lá da China, e é o módulo RYLR998. É um módulozinho LoRa, bem pequenininho, bonitinho, olha só que bacana ele, e ele funciona muito bem com o Arduino. Por quê? Porque ele usa comunicação UART, a comunicação muito simples de fazer entre um Arduino e esse módulo. É a mesma comunicação que, por exemplo, a gente utiliza com módulos Bluetooth, bem utilizados aí no mercado, o HC09, o HM10 e vários outros. Ele é um módulo 3,3 volts, então obviamente a gente também precisa tomar os cuidados de alimentar ele apenas com 3,3, o sinal que sai do Arduino e vai para ele, eu tenho que converter em 3,3 também. Então fique atento a esses pontos de alimentação 3,3 volts. Esse módulozinho, como eu já citei, ele é fabricado pela Rayax Technologies. Estou deixando aí o link do site deles. Eles não têm ainda a certificação Anatel, então se você for usar aqui no Brasil, tem que usar com cuidado, principalmente se o seu produto, se a sua aplicação for comercial. Tem um vídeo aqui no canal, se não me falha a memória, do ano passado, e eu fiz um teste com o módulo LoRa, um teste um pouco mais simples, né? Eu fiz ali, eu expliquei como que o LoRa funciona, toda a tecnologia, tudo isso já está bem explicadinho nesse vídeo, link aqui embaixo na descrição. Porém, aqui nesse teste, eu quis focar em um teste um pouco mais aprofundado. Um teste que eu ia além, literalmente ia além, né? Eu fui para bem mais longe para avaliar o quanto que esse módulo da Rayax é capaz de transmitir, né? O quão longe eu consigo chegar recebendo os dados desse módulozinho LoRa. Ok? Então, o que eu fiz? Eu coloquei, primeiro eu montei ele no circuito com Arduino, validei aqui no meu laboratório, aqui na minha bancada, de que eles estão ok, né? Eles estão transmitindo e recebendo ali do jeito que eu estava programando. Beleza, validei isso, saí para fazer o teste. O teste eu fiz em outra cidade, eu fiz em outra casa, lá na casa dos meus pais, bem longe daqui, e lá eu coloquei o módulozinho transmissor numa janela, onde ele mirava para um campo bem aberto, né? Um campo bem aberto, e aí eu sei que tinha uma estradinha lá ao fundo, e eu fui até aquela estrada para ver se o sinal chegava. Pelo Google Maps, eu fiz a medida, eu sei que do começo da estrada dava cerca de 5 km em linha reta, até mais ou menos no meio da estrada dava cerca de 10 km em linha reta, até a casa onde que estava sendo transmitido. Então eu pensei, por que não testar desse jeito? Então a estrada meio que fazia uma circunferência ao redor da transmissão. E só que uma circunferência não perfeita, né? Porque ela ia se distanciando. Então eu sabia que em um ponto dessa estrada a gente não ia mais conseguir a comunicação com esse módulozinho LoRa. A Rayax promete até 10 km de transmissão. Esses 10 km, obviamente, são em circunstâncias perfeitas, né? Em circunstâncias onde eu tenho a melhor sensibilidade, a melhor configuração eletrônica do nosso módulozinho, a melhor condição também na questão de acesso e impedimentos, bloqueios entre o transmissor e o receptor. Isso aí eu estava quase perfeito, né? Quase perfeito. Vocês vão ver aí no vídeo, nas próximas imagens dos vídeos, que tinha algumas árvores, algumas certas construções, poucas, mas tinha entre a transmissão e a recepção. Mas mesmo assim foi um teste muito bom, eu fiquei muito feliz com o resultado, com a capacidade desse LoRa aqui, e lembrando, eu usei protoboard, não usei nenhum circuito, não usei nenhuma fonte de alimentação muito robusta, né? Na parte da recepção ele estava no meu carro, então eu pluguei no USB do meu carro, estava alimentando ali com os 12 volts, o Arduino fazia a conversão e tudo mais. Assim, não era nada profissional, isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? Com o resultado que eu tive para algo nada profissional, foi muito legal. Então, agora eu quero mostrar para vocês, antes de partir para o teste,
como que esse RayAx é de perto, como que eu fiz a primeira configuração dele, né, são pelos comandos AT via UART, e aí, então eu vou dar uma passada no datasheet dele rapidinho, vou fazer as primeiras demonstrações de como que você pode configurar via UART, e aí depois mostro como que ficou o setup de teste e enfim o resultado. Confira o vídeo aí até o fim. Olha lá, pessoal, temos aqui então o datasheet do nosso módulozinho LoRa da RayAx. Esse RYLR998, como a gente já comentou no começo, beleza? Fazendo uma análise breve e rápida aqui desse datasheet, os links estão aí na descrição desse vídeo. Então ele é um módulo do tipo transceiver, né? A frequência típica de operação dele está aqui, e a comunicação dele é o ART. Ou seja, a gente comunica com o Arduino de forma muito fácil mesmo, através da comunicação serial, beleza? Então aqui ele fala um pouco sobre as aplicações, features e tudo mais. Certificação, ele ainda não possui a certificação da Anatel, ok? Então se você vai usar em produtos comerciais, você tem que procurar por você essa certificação Anatel, ok? Aqui nós temos uma breve descrição dos pinos. Ele tem um pino de reset que a gente não vai usar aqui, tá? Como ele é ativo embaixo, a gente só deixa ele em aberto, então não acontece nada, tá tudo certo. Power Supply, UART e Ground. Muito simples, pessoal, muito simples mesmo, apenas 4 pinos para utilizar. Aí ele tem aqui um pouco de time diagram, né? Aqui, no caso, tem a reset e coisas do tipo. Como que é a estrutura dele interna. E depois ele tem aqui as especificações, alguns detalhes mais técnicos da sua operação, né? Frequência, tensões, corrente, potência e tudo mais. Um detalhe aqui, que esse módulo ele é um módulo de 3,3 volts. Então a gente não pode conectar diretamente no Arduino o pino de RX dele, do módulozinho. Então o TX que sai do Arduino vai para o RX do LoRa. Esse TX ele está em 5 volts. O RX do LoRa é até 3,3. Então a gente vai passar por um divisor de tensão no meio do caminho. Depois ele comenta vários outros detalhes, baud rate e tudo mais. Aqui não tem nenhuma informação relevante para o nosso teste de hoje, ok? Então vamos dar uma olhada agora no segundo documento da RayAx, que é a questão do comando AT. Né? Como eu comentei no começo, a gente consegue fazer a comunicação entre o LoRa e o Arduino através de comunicações AT, né? São comandos AT. Esses comandos são os mesmos comandos que a gente envia para aqueles módulos Bluetooth, tem outros módulos também que usam essa forma de comunicação. E o bom desse guia aqui é que ele deixa bem fácil, bem maceteado, bem tranquilo de usar o nosso módulozinho LoRa. Então, aqui no começo, ó, já de cara, na primeira página, ele já está falando para você, ó, qual que é a sequência de comandos que você precisa fazer, tá? Então, eu já te adianto aqui, tem um comando que não precisa, né? Então, você vai fazer aqui, ó, o address, o network ID, o band e depois o parameter. Esse parameter aqui não é exatamente necessário, porque você já consegue usar mesmo sem setar ele, porque ele vai ter algumas configurações padrão que funcionam, tá bom? Mas a gente vai dar uma olhadinha rapidinha nele. Então o primeiro ponto é o address. O address, como eu comentei no começo, é o endereço do nosso módulo, né? Então a gente vai dar um nome para ele e esse nome é um número, tá bom? Então a gente vai usar um número como endereço dele. Já o Network ID é aquela rede, né? Então é como se você tivesse uma rede Wi-Fi. Então você vai ter ali uma rede com um determinado nome. E aí a gente também tem que dar um nome para essa rede, ok?
Os dois módulos LoRa que estão comunicando, o RX e o TX, têm que estar na mesma rede. Eles não precisam ter o mesmo endereço. Aliás, é até melhor que não tenham o mesmo endereço. Então, você tem a rede LoRa, ok? Vai ser o Network ID. Nessa mesma rede, você vai ter dois caras com endereços diferentes, preferencialmente. Eu já testei aqui com o mesmo endereço, funcionou. Mas eu acho que com endereço diferente fica melhor para saber quem que é RX e TX, tá certo? E aí, você vai depois configurar a frequência. A frequência, sim, tem que ser a mesma para os dois, tá bom? Então, aí configura a frequência. A partir desse terceiro comando, você definiu o endereço, definiu a rede e definiu a frequência, você já consegue fazer a comunicação. Tá bom? Você não precisa fazer o ajuste de parameter. Aqui, né, o parameter você vai ajustar um pouco mais a sensibilidade dele, né, o spreading factor, que é essa parte de influencia na transmissão, né, o quanto que ela abre ou fecha a banda, né, o bandwidth. O coding rate, que eu não entendi exatamente o que significa, provavelmente é a velocidade dele para tentar enviar os dados, ok? E esse preamble code, que eu também não entendi exatamente como que ele afeta a transmissão do LoRa, ok? Mas o que eu comentei no começo esse parameter estando, se você não mexer em nada, ele já está num bom setting ali básico para você sair usando, ok? Então, aí depois você vai mandar os dados, que é através do comando AT_SEND, tá? A gente já vai ver daqui a pouco isso na prática. Então, depois esse documento ele vai explicando cada um dos comandos disponíveis, tá bom? Ele vai dando aqui como que é o comando, como que é a resposta esperada vindo do LoRa, né? Tá vendo aqui? Aqui você pode alterar o baud rate, a gente vai fazer isso também para deixar um pouquinho melhor de comunicar com o LoRa. Aqui é a questão do parameter que eu comentei, então ele dá uma leve explicada aqui nos parâmetros. A frequência, o band, né, você pode pôr desde 470 MB até 915 MB. O endereço, Network ID. Esse CRFOP é o Output Power, ele já vem com default no máximo Power, que é o 22. E depois ele fala que o AT_SEND, então você precisa mandar os dados e dizendo quem que é o endereço, qual que é o tamanho da sua payload, né, qual que é o tamanho do dado em bytes e depois o próprio dado, ok? O dado tem que ir no formato ASCII, né, então isso significa que a gente vai usar strings aqui para mandar os dados. Depois, se você receber alguma coisa, ele já vem aqui de forma ativa, né? Na serial vai aparecer esse RCV de receive, e aí ele vai dizer para você quem que mandou, qual que é o tamanho, qual que é o dado, aqui qual que é a força do sinal, né? E quanto de ruído tem, né? A relação sinal-ruído dessa transmissão. Depois ele tem aqui um ID, né? A gente pode verificar o ID dele, qual que é a versão do software, né, do firmware do módulo. Você pode depois também, eu não sei o que tem mais nesse cara aqui, você pode resetar para as configurações de fábrica, e essas aqui são as configurações de fábrica, tá? Reparem que o WART dele é em 115.200, tá certo? E aí depois ele tem aqui, por último, uma última tabela mostrando quais são os significados das mensagens de erro. Então, às vezes você faz um comando e obtém um erro, e aí ele explica aqui o que significa cada um dos números em relação ao que o LoRa está dizendo para você, né? Então, deu um erro 10, né? Então ele tentou muito TX, o TX overtimes, né? Foi muito TX ao mesmo tempo ali, né? Então, tudo isso é bem prático, é bem fácil de você ir correlacionando a resposta do LoRa com o que está acontecendo. Beleza? Então, vamos lá dar uma olhada agora no módulo LoRa. Vamos fazer uma configuração só do LoRa direto com o computador. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o seguinte, eu vou usar essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui é um conversor USB UART. Eu tenho duas dela, então eu vou usar uma para o TX e outra para o RX. Você pode usar no mesmo computador, se você quiser. Se o seu computador for Windows,
você consegue abrir dois Arduinos e aí consegue abrir dois serial monitor. No meu caso eu não consigo, o meu computador não permite isso, não sei por quê. Então eu estou usando um segundo computador aqui do meu lado e aí vocês vão ver na câmera que um computador vai ficar com RX, outro vai ficar com TX, tá bom? Vamos dar uma olhada então de perto como que é essa conexão do LoRa com esse módulozinho de UART. Aqui pessoal, então eu tenho o módulozinho UART, ele disponibiliza para a gente a alimentação 3,3 volts, e aí tem o RX, TX e o ground, certo? Então o que você precisa fazer? Você precisa conectar, né, esse fio branco está sobrando aqui, né, eu podia ter tirado, mas deixei ele aí. Aí aqui tem o módulozinho, então reparem aqui nos pinos. Ground, TX, RX e o VDD, que é o 3,3 volts. Então, olha só. Aqui. O meu RX está com fio amarelo. Agora ele está indo para o TX aqui, ó. Entenderam? Então, e o TX está saindo verde aqui de baixo, está entrando no RX verde aqui de cima. Você tem que inverter um com o outro, ok? Feito isso, tá tudo certo. Não tem mais nada para montar aqui. Você pluga ele na USB do seu computador. Estou com uma extensãozinha aqui para ficar mais fácil de filmar. E agora vamos para o Arduino para ver os comandos AT funcionando. Legal, pessoal. Uma vez aqui no Arduino, você tenha certeza aqui que aquela sua USB está aparecendo. No meu caso já está selecionada aqui, ok? Seleciona ele e abre o monitor serial através desse botãozinho aqui. Ok? A velocidade, a configuração de fábrica é a 115.200. Então coloca aqui 115.200 para ter certeza que está funcionando. Manda aqui um comando AT e ele vai responder com um OK. Olha lá. Então o módulo LoRa está vivo e funcional. Eu quero configurar, por exemplo, então vamos lá naquela sequência do nosso guide da RayAx. Eu vou configurar o address, tá? Se a gente for lá no guide, o address pode ser, vamos ver aqui, ó. O address pode ser um número de 0 até 65.535. Nossa, é bastante coisa. Então, eu vou colocar aqui igual a 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui vai ser o meu RX, é o cara que, ou melhor, o meu TX, tá? Então, o meu TX vai ser o 111. Ah, eu quero saber qual que é o endereço que está setado. Você pode fazer o comando assim, ó. Em vez do igual, aqui você vem e coloca uma interrogação. E aí ele responde para você qual que é o endereço. E isso aqui fica gravado na flash, tá? Se eu desligar e ligar, não tem perigo, né? Não deveria ter perigo, pelo menos. Ele vai ficar gravado lá. Uma coisa que você pode fazer é na configuração do setup do Arduino, né? Quando você for fazer a sua aplicação geral, oficial, você lá no setup do Arduino, você sempre fazer essa configuração. Então, garante que sempre que está ligando, aquele módulo LoRa vai estar configurado corretamente. Vai que você precisou trocar o módulo, né, porque queimou, aconteceu algum problema, e aí você não precisa ficar reprogramando ele dessa forma que eu estou fazendo aqui. Você pode só plugar no Arduino, o Arduino já vai programar o LoRa para você, ok? Então, continuando com com os outros comandos, depois a gente precisa fazer a configuração do Network ID. Eu vou colocar aqui a faixa do Network ID. A faixa dele aqui, ó, tem que ser de 3 até 18. Eu não entendi direito o que é esse 15, mas eu vou usar 5, né? Acho que 5 tá tranquilo. O exemplo aqui que ele colocou como 6. Vou botar então 5. Ok, vai dar um ok. Vamos conferir se ficou 5 mesmo com interrogação. Beleza, tá lá. Ok, agora vamos colocar a frequência. Então a frequência é através do band. Eu vou colocar a frequência de 865 MHz. Então são 6 zeros depois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Conferindo lá com interrogação. Tá lá 865 MHz. Depois a gente poderia até configurar aquele parameter, mas na minha opinião não precisa, tá? Isso aí, o parameter aqui, ele vai ajudar um pouquinho a melhorar a sensibilidade. Eu acho que são ajustes finos. Então, se você tiver com algum problema de sensibilidade do seu LoRa, talvez valha a pena você brincar um pouquinho aqui, dar uma mexida nesses fatores. No caso, eu vou deixar na configuração de fábrica.
Beleza. Então, o nosso TX, né, esse cara aqui eu vou usar como TX, já está configurado. Legal? Agora, o que que eu vou fazer? Eu já tenho configurado aqui do meu lado o outro RX, tá? No outro computador. Então, vamos fazer agora uma comunicação desse TX que a gente acabou de mandar configurar aqui com o RX que está aqui do meu lado. Ok, pessoal, então aqui vocês estão vendo a minha mesa. Esse LoRa aqui é o LoRa que a gente acabou de configurar, tá bom? Esse outro LoRa aqui é o LoRa que já estava configurado e está em um outro computador. Esse não é o computador que eu estou usando agora. Então, essa tela que vocês estão vendo aqui atrás, né, com o Band 865, é o comando no monitor desse LoRa aqui, tá bom? Então, esse LoRa aqui, ó, eu vou filmar a tela aqui com a minha câmera, tá? Olha lá. Então, se a gente chegar perto aqui, a gente vai ver o comando chegando lá. Beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui? Como que você manda o comando de um LoRa para o outro? Você vai fazer assim, ó, AT mais send igual. Aí você vai colocar o endereço. Qual que é o endereço daquele outro LoRa? Eu coloquei com 2222, tá? Vírgula, o tamanho da mensagem. Aí você pode fazer o seguinte, você define 1 byte para cada letra que você for enviar. Então, no caso aqui, eu vou supor, eu vou mandar assim com 4 bytes, porque eu vou escrever LoRa. Então, se eu escrever LoRa, 4 letras, tem 4 bytes para o endereço 222. Quando eu mandar aqui, chegou lá. Tá vendo? Chegou lá. Olha lá o que que chegou. Chegou o receiver 111 do... quer dizer, quem que mandou para ele? Foi o endereço 1111. Qual que é o tamanho? 4 bytes. Qual que é o dado? LoRa. Depois, qual que é a intensidade do sinal? Né? Isso está em dB. E qual que é a relação ruído. Certo? Tranquilo, pessoal? Muito fácil. Então, olha só. Agora eu posso fazer o seguinte. Ele é um módulo transceiver, né? Então eu posso fazer o mesmo comando desse lado aqui e vai chegar aqui para mim no computador. Vamos lá. Então, AT mais send igual. Eu vou mandar agora para o LoRa 1111. Vou mandar aqui uma palavra de 5 bytes, LoRa 2. Então, quando eu mandar aqui, ele vai chegar do outro lado aqui. Entenderam? Então, muito simples, muito fácil. Você consegue resolver aqui uma comunicação transceiver de um para o outro, né? De um LoRa para o outro, fácil. Né? Você não precisa sempre estar configurando um como TX, outro com RX. Você pode ter essa mútuo envio de um lado para o outro. E aí você consegue manusear isso de forma bem... tem que ter um pouco mais de lógica ali no seu Arduino para saber quando que um está recebendo e o outro está enviando, tá certo? Mas agora é a parte mais legal desse vídeo. Confira agora um teste de alcance que eu vou fazer com esses LoRas. O que que eu vou fazer? Eu vou setar um LoRa apenas como TX. Ele vai ficar enviando um sinal de high-low, tá? E o RX vai ficar recebendo esse high-low toda hora e vai ficar piscando um LED. Né? Não vai ser coisa de apertar botão, nada. Por que que eu quero fazer isso? Porque o LED, enquanto estiver piscando, quer dizer que ele está recebendo dados. Se ele parar de piscar, seja aceso, seja apagado, quer dizer que ele não está recebendo mais dados. Então fica fácil para mim, para identificar quando que o LoRa parou de receber. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse LoRa na janela da casa, de uma casa, tá? E eu vou para um campo aberto. Vocês vão ver daqui a pouco o quão longe que eu vou, né? Então vou deixar lá na janela esse LoRa transmitindo, vou pegar meu carro e vou embora. E aí eu vou ver até onde que ele vai continuar piscando. Confira então agora o setup dessas duas placas, como que ficou, e depois o teste de distância. Olá pessoal, então aqui a gente tem o transmissor e o receptor. O transmissor vai ficar com uma fonte, né? Estão vendo aqui o cabinho, tem um regulador de tensão aqui e ele está piscando. Ele está piscando, quer dizer, eu coloquei um blink aqui de 1 segundo, que ele está enviando um dado a cada 1 segundo, certo?
E aí eu tinha comentado com vocês que o LED ia ficar piscando, mas infelizmente não deu certo. Eu acredito que seja problemas de temporização da transmissão. Então o que que eu fiz? Eu coloquei esse display, né, que vai mostrar aqui a informação. Olha lá, informação do receptor. E agora ele vai começar, né, ele está inicializando, ele vai começar a receber os dados, vai mostrar o dado aqui e vai acender o LED. Acendeu o LED, então ele está recebendo os dados. E o que vai acontecer? Ele fica aqui atualizando, né, os dados recebidos e tudo mais. O que eu programei esse Arduino, né, para que se ele perder os dados por mais de 10 segundos, ele vai apagar o LED e vai escrever no data aqui, tá? Nos testes que eu fiz aqui, não aconteceu isso, mas isso a curta distância, né? Vamos ver, por exemplo, aqui, ó, vou contar, vou desligar aqui e vamos contar. (10 segundos), desligou, no data, né? Apagou o LED, e aí, enquanto ele não voltar, o transmissor, religuei ele agora, vamos ver, o transmissor voltar a transmitir, ele vai ter que capturar aqui. Capturou, beleza. Então, esse é o teste que eu vou fazer. Então, significa que enquanto o LED estiver aceso, né, se ele parar de receber, o LED vai apagar, né? Então, enquanto o LED estiver aceso, quer dizer que o LoRa está recebendo bem, tá bom? Eu vou sair agora, então, vou lá levar o transmissor na janela que eu comentei. Esse cara aqui eu vou ver se eu consigo fazer ele funcionar no USB do carro, mas eu tô com uma bateria aqui, qualquer coisa eu vou plugar uma bateria aqui no protoboard. Vamos ver como fica agora, então, esse teste de distância. Aqui, pessoal, estou com o meu carro lá naquele lugar que eu apontei. Então, olha só, é lá, a casa fica lá naquele povoado lá atrásão, cerca de 5,5 km mais ou menos. Então eu vou continuar a estrada aqui, vamos ver até onde o LED vai apagar. Aqui, pessoal, recebendo dados ainda, o LED aceso. Estou aproximadamente, pelas minhas contas aqui, acho que em torno de 8 km em linha reta, né, daquela lá do transmissor, e funcionando. Eu tenho uma sensação aproximada, né? Foi uns cálculos que eu fiz antes de sair, mas daqui a pouco eu vou refazer esses cálculos e mostrar para vocês aí no Google Maps que deu a distância certinha até onde ele parou. Aqui ele está aceso, mas um pouco mais para frente ele tinha apagado, aí eu voltei. Então agora eu estou no caminho de volta já. Foi mais ou menos aqui que é o limite. Beleza? Vamos ver o que deu.